necessidade provocada pelo esforço que cede com o nitrato, em 15 a 20 minutos. Estava reconfortando após o almoço quando a dor atual se iniciou. Está calma, pálida, hemodinamicamente estável. O eletro está aí. Vamos lá. Só de olhar essa história aqui, qual diagnóstico que a gente faz? Síndrome coronariana aguda. Então eu queria que esse conceito estivesse muito claro para você. O diagnóstico de síndrome coronariana é só pela história, não precisa do eletro. Mesmo que o eletro seja normal, qual é a conduta para esse paciente? UTI e fazer. E aí aqui outro eletro normal, tá bom? Então, ó, hipótese síndrome coronariana, sempre tratar a síndrome coronariana, então, os 4 A's. E aqui o que vai mudar nessa paciente? Ela não tinha nada de muito alto risco. Então o que eu vou calcular para dar o fim do risco dela? O GRACE. Ok? Então, ó, tá aqui o triângulo que eu fico falando com vocês. Basta a clínica para a gente fazer o diagnóstico. Para eu dar alta tem que estar doida específica, eletro normal e troponina normal. Tá claro esse conceito? Outra forma de fazer isso é o heart score, né? Diferença no coronariano e infarto a gente fez semana passada. E aí aqui, gente, é só para comparar um pouquinho como que escolhe anticoagulante e antiplaquetário em cada uma das síndromes, né? Ó, na síndrome com supra, a primeira opção é fazer a heparina venosa. Por quê? Ele vai para angioplastia, é mais fácil fazer venosa. Se eu mandar para a angiografia com menos de 24 horas, ele coloca heparina venosa como preferencial. Antiplaquetário, AS para todo mundo. E aí, olha só, ele coloca aqui o segundo antiplaquetário já com uma indicação um pouquinho mais frágil, tá, gente? Se for fazer terapia invasiva, você pode fazer o ticagrel ou o clopidogrel, mas se você for fazer trombolítico, somente o clopidogrel está validado, tá bom? E para caso o paciente vai tomando AS clopidogrel, segundo antiplaquetário. Fluxograma que a gente acabou de ver, né? E aí vamos para o próximo. Agora a gente muda, nesse caso, a gente vai mudar um pouquinho o conceito de síndrome coronariana. Então vamos lá. 60 anos, doença coronariana, atendimento com hematêmese volumosa. Tem doença arterial coronariana e hipertensão diabética. E apresentou dor no peito típica. O cara teve um sangramento, está hipotensão, taquicardia e está com dor no peito. Aí a gente faz o eletro dele. O eletro tem isquemia difusa, inversão de onda T. Como é que a gente trata esse paciente? Tá aqui, ó. Tá tendo hemorragia. E aí, o que você faz? Volume transfusão. Alguém dá AS para esse paciente? Não. Que tipo de infarto que é esse? Tipo 2. A gente está diante de um infarto tipo 2. Qual que é o tratamento do infarto tipo 2? Tratar a causa. Por que eu coloco esse caso aqui na aula? Para a gente não dar nada que aumente o sangramento para alguém que já está sangrando. Não vamos jogar gasolina no fogo, né, gente? Eu mantenho o vertigoso ou suplemento o vertigoso? Depende da hemodinâmica. Se o paciente tiver hipotenso, você precisa dar droga vasoativa. Não faz sentido dar uma hipotensão com droga vasoativa. Esse caso eu suspenderia o vertigoso. Até ele estabilizar a hemodinâmica, suspende toda a droga antipertensiva. Tá? Então, ó, só o conceito. Infarto tipo 2 trata a causa. Vamos lá. 60 anos, hipertenso tabagista, dor típica, exame físico sem alteração, tinha troponina elevada, ou seja, tinha infartado, foi para o cateterismo e foi normal. Pergunta nesse caso: pode alguém fazer infartar, porque ele teve troponina elevada, fez curva e tinha clínica, e ter cateterismo normal? Pode. Então, como que chama o cara que infarta e tem cateterismo normal? Chama minoca. Minoca vem do inglês. O que isso quer dizer? Infarto do miocárdio com artérias coronárias não obstrutivas. O que é minoca? Artérias, o cara infartou e tem coronárias não obstrutivas. Existe isso? Existe. E aí, o que eu coloco aqui a minoca aqui? Existem várias causas de minoca que a gente tem que investigar. Tudo isso aqui, ó. Olha a quantidade de causas de minoca. Isso aqui cabe ao generalista investigar? Não. Mas o que eu quero que vocês saibam?
saibam que isso existe. Beleza. Disso tudo aqui, sabe qual que é a causa mais comum de minhoca? Miocardite. Qual é a causa mais comum de minhoca? Miocardite. Miocardite é uma inflamação do miocárdio causada por vírus. Ok? Qual que é o exame para a gente diagnosticar miocardite? Peguei um paciente com minhoca internado no hospital. O que eu vou pedir? Ressonância magnética do coração. Então, se algum dia vocês pegarem algum paciente aí, infartou com as coronárias normais, o que vocês vão ter que considerar de hipótese? Miocardite. E que exame que pode ajudar a gente? Ressonância. Só vocês saberem que isso existe, tá? Então tá aí o minhoca. Deixa eu colocar isso aqui, que isso aqui é legal, né? Tem alguém apaixonado aqui na sala? Todo dia. Tá apaixonado, Wagner? Tá sempre, tá virando até pai. Olha a mãe, cara. Ele é apaixonado. Então vamos lá. Deixa eu só explicar o que é a síndrome do coração partido antes do vídeo. Existe uma condição que mimetiza a minhoca. Por quê? Porque o cara ele parece que está infartando, vai no cateterismo, o cateterismo dá normal. E o que foi o desencadeante da síndrome do coração partido? Foi um estresse emocional muito grande. Pode ser uma desilusão amorosa, pode ser uma perda de um familiar próximo, pode ser uma perda de um emprego. Então, qualquer descarga adrenérgica muito alta. Isso foi descrito por japoneses como síndrome de Takotsubo. Takotsubo é um vaso japonês que tem a foto ali no slide, que ele tem a base, o colo estreito e a base larga. E aí, por que ele tem esse nome? Porque o coração lembra na hora de contrair esse vaso. Então, vou colocar aqui o vídeo do coração contraindo com essa síndrome. Olha lá, ó. Só uma parte do coração, que é o colo do vaso, contrai e a base fica redondinha. Ó, repara ali, ó. Fica ali, a ponta do coração não contrai nada. Deixa eu fechar isso aqui, porque senão vai para outro vídeo. E aí, colocar aqui. O vaso do Takotsubo é aquele ali, ó. Tá vendo? O colo estreitinho, ó. E a base é arredondada. Isso acontece na síndrome do coração partido. O que a gente tem que fazer com o paciente? Existe chance do paciente ter essa recorrência no futuro. Ainda está se estudando forma de reduzir a recorrência do estresse. Ok? Só para a gente saber que se existe síndrome do coração partido, em inglês, Broken Heart Syndrome. Tá? Parece até brincadeira, mas é verdade. Só dá para verdade? O critério diagnóstico é o cateterismo, está normal, né? Então você precisa do cateterismo. Tá? A síndrome do coração partido, ela faz o ventrículo contrair no formato vaso. O minhoca não especifica a forma de contração. Tá? A síndrome do coração partido é um dos tipos de minhoca. Tá bom? Vamos lá. Qual paciente desses manda uma unidade de dor torácica? Paciente com dor primordial em aperto e radiação cervical de forte intensidade desencadeada em repouso dura 40 minutos, sem dor no momento. Para onde que esse paciente vai? UTI. É uma síndrome coronariana. Segundo, paciente com dor incontada, moderada intensidade, ventilatório dependente, inicia 3 dias. Dura segundos, vários episódios, exame físico normal. Unidade de dor torácica. É uma dor inespecífica. E o terceiro e último, dor de forte intensidade com radiação para dorso e facada. Qual o diagnóstico? Secção de aorta. Então, o que tem que ficar muito claro? Quem vai para a unidade de dor torácica? Dor inespecífica. Ok? Beleza. Aqui basicamente é para a gente analisar a troponina, né? Ó, peguei um paciente com dor inespecífica. A primeira troponina é 20, a segunda 37. Referência é menor que 40. Posso dar aula? Quando a troponina está menor que a referência, a gente tem que ver se variou mais de 50%. 50% de 20 é 10. 36 é maior que 10, que 30.
variação preocupante, tem que observar esse paciente mais. No mínimo uma terceira dosagem, tá? Que sai internar o paciente. Então, ó, troponina menor que a referência, variou mais de 50%, alto risco. Então, mensagem, para eu analisar a troponina, eu vou analisar valor absoluto e a variação. Diga. Professor, esse caso aí variou mais que 50%. Professor, 10 de troponina, 10 de 40. Variou mais de 50% em relação à primeira dosagem. Acho que Só não. vai a terceira. Variou mais de 50% em relação à primeira dosagem. Você só não vai preocupar se a terceira dosagem vier 25. Por quê? Talvez possa ter tido um erro de coleta na segunda. Ele não faz nada. Angina estável, síndrome coronariana aguda, quando está alterado. Vai contar isso? Tá. Ó, doida específica, aí tá aqui, ó, troponina menor 40, 60 e 66. Preocupa? Está maior que a referência, mas está variando menos de 20%. Esse é um paciente que, se você como médico generalista internar, não tem nenhum problema. Mas o especialista vai falar, como não está variando, isso é uma injúria miocárdica crônica. Ok? Mas você está lá na porta, não tem tanta convicção, internar esse paciente não é nenhum pecado. Ok? UTI. Se você internou síndrome coronariana troponina elevada, põe sempre na UTI. Se você tem a convicção que a troponina está alta e variou menos de 20% e a doença específica, você está autorizada a alta. Agora, se você ficou inseguro de fazer isso, liberar alguém com troponina alta, você internar na UTI para o especialista avaliar, não é nenhum pecado. Ok? E aqui para a gente chegar no final da aula, ó. Paciente internado com infarto com supra inferior a 4 dias. Está aí o exame físico. Qual que é o diagnóstico aí, gente? Choque cardiogênico. Ele está em potência, mal perfundido, com pulmão congênito. Tá perfeito? Beleza. Qual é a etiologia mais provável desse choque cardiogênico? Lê ali de novo. Infarto de VD não costuma causar choque cardiogênico, causa infarto de VD. Tem um sopro. Sopro na vigente choque cardiogênico vai considerar quem? Complicação mecânica. Qual que é o exame que a gente pede? Qual que é o tratamento, se confirmar? Cirurgia de emergência, área de estabilização hemodinâmica. Tá claro esse conceito? Então, ó, tem 3 complicações mecânicas. A ruptura de septo ventricular, a insuficiência mitral. Essas duas se manifestam com sopro e choque cardiogênico. A complicação mecânica mais difícil de diagnosticar é essa aqui, ruptura de parede livre. Por quê? Ela se manifesta para a gente com choque com tamponamento cardíaco. Então, se tiver pós-infarto alguém, com estado de choque e tríade Becker, hipotensão hipofonética urgente angular, o que você vai fazer? Para diagnosticar e cirurgia de emergência para tratar. Então, o que eu posso deixar de mensagem para facilitar para vocês? Choque cardiogênico na vigência de infarto. Se tiver sopro ou tríade Becker é igual a eco para confirmar. Ok? Só que eu vou até passar isso aqui que não vai fazer. Esse eletro que vocês acham que é o quê? É supra de quem? É um supra difuso. Quem que dá supra difuso? Pericárdio. Ok? Só pra gente lembrar disso. Isso aqui pode passar. É pouco provável que você tenha supra de parede inferior. O recado, vamos lá. Lembrar das dores torácicas aqui. Dor intensa começa após vômito, vai lembrar de quem? Ruptura de esôfago, que era um outro caso que tinha. E aí, gente, só pra gente finalizar, como eu vou saber se o bloqueio de ramo esquerdo está causando infarto? Aquele critério que eu expliquei no fim da aula passada, que é
Se o QRS for positivo e tiver supra, sugere infarto. Se o QRS for negativo e tiver infra, sugere infarto. Ok? Para a gente chegar assim no final dessa aula de hoje, tem esses casos aqui para a gente discutir, e aí vai atrasar uns minutinhos mesmo. A gente discute rapidinho, e eu queria só deixar um recado para vocês. Eu estou dando essa aula de hoje ainda no modelo tradicional, que é o que está nos livros. Tá? O modelo tradicional é dividindo o síndrome coronariano com supra e sem supra. A literatura nos próximos anos provavelmente vai mudar essa definição. Uma definição que vai ser um pouquinho mais difícil até da gente montar a aula, para aumentar a complexidade da aula. Ela vai começar a dividir o paciente em síndrome coronariana com oclusão de coronária e síndrome coronariana sem oclusão de coronária. O supra não é a única manifestação da oclusão de coronária. Aí tem, além do supra, tem outras 8 manifestações eletrocardiográficas. Tá? Provavelmente isso vai ter uma transição na literatura, ainda está muito no campo de especialista, então não tem como trazer isso ainda para vocês, porque eu achei que isso ia trazer mais complicação do que facilidade. Então, mas só para vocês saberem que está tendo essa transição na literatura, tá? E aí, depois vai ter isso. Mas a chave vai ser migrar para quê? Síndrome coronariana com oclusão de coronária e sem oclusão de coronária. E o supra só vai ser mais um dos critérios de oclusão. Correto? Vamos para os casos aqui. O que eu queria deixar muito de entrega para vocês hoje? Diferenciar infarto de VD e choque cardiogênico. Então, o que a gente vai fazer nesses 3 casos? Me falar quem é infarto de VD e quem é choque cardiogênico. Olha o primeiro lá. Síndrome com supra anterior, dispneia intensa e tontura. 130 batimentos, 80 por 60, perfusão lentificada. Ausculta respiratória, estetor até terço médio. O que é isso? Choque cardiogênico. Beleza. Se eu perguntar para vocês, qual foi a causa desse choque cardiogênico? Qual foi a causa? Causa do choque cardiogênico, do infarto da parede anterior. Não falei para vocês que no eletro lá? O que a gente tem que saber do infarto da parede anterior? É o mais grave. Não é isso? Beleza. Segundo caso, síndrome com supra inferior, tontura, sudorese, 130 batimentos, 8 por 6, perfusão lentificada, ausculta respiratória normal. O que é isso? Infarto de VD. O paciente está hipotenso, com pulmão livre. Infarto de VD. Beleza. Como é que eu trato infarto de VD? Soro e trato infarto. E olha o último caso. Síndrome com supra anterior, dispneia intensa, tontura, 130 batimentos, 8 por 6, perfusão lentificada, supra de 3 cruzes em 6 em bode external, estetor até terço médio. Qual que é o grande diagnóstico? Choque cardiogênico. Agora a segunda pergunta, qual é a causa? Complicação mecânica. O que mudou do primeiro para o terceiro? O sopro. Então sempre que eu pegar o choque cardiogênico que tiver sopro, eu vou pensar em quem? Complicação mecânica. E aí eu peço um eco e considero cirurgia de emergência. Enquanto no primeiro caso eu vou concentrar basicamente em tratar o infarto. Deu para ver a diferença dos 3 casos, gente? Perfeito. Então, a chave que eu queria era muito diferenciar essas 3 coisas aqui para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro. Por hoje